Lançamento da bola na direita para Nenê. Nenê dominou a bola, saiu um 2 na marcação. Puxa, pisou na bola, Nenê deu o corrupio, voltou, trouxe a bola, cruzamento para a área. Saiu o Jefferson mal, entrou o Jorge Henrique antecipando, entrou. Gol do Vasco! Jorge Henrique! O baixinho antecipou a saída mal feita do goleiro Jefferson. Renan Fonseca ainda tentou impedir a subida do Jorge Henrique, mas testou e guardou no fundo do placar. Agora, Vasco da Gama 1, Botafogo 0. Fala aí, Túlio. Uma jogada tramada na direita com o Nenê, Renato. Ele pisou na bola, saiu 2 da marcação. Ele cruzou a bola, Jefferson tentou cortar o cruzamento, saiu mal. Jorge Henrique antecipou, Renan Fonseca sozinho ali ainda trombou no Riasco, mas subiu muito o Jorge Henrique, tocou por cima do goleiro Jefferson. Tá lá agora vibrando a torcida do Vasco. 1-0, Renato. E agora nos estúdios passamos para o comentarista de todos os esportes, o analista esportivo do canal AS, Renato. Guardadas as brincadeiras, meus amigos, boa noite. Acabou ainda há pouco a primeira rodada dos estaduais por todo este Brasil. Mas antes de falar dos estaduais, quero falar do Copa Nordeste, que nós tivemos o confronto entre Campinense e o Santa Cruz, e o time de Pernambuco se sagrou campeão com empate de 1-1. Vamos lá. Chapecoense e Joinville ficaram 1-0, saiu na frente Chapecoense na primeira partida, hoje, lá em Santa Catarina. O Atletiba, agora comandado, o Atlético Paranaense pelo glorioso Paulo Autuori, atropelou o Curitiba, do Gilson Kleina, não tomando consciência e fazendo 3-0. O Juventude, lá na Serra Gaúcha, no Alfredo Jaconi, onde já tinha surpreendido o poderoso Grêmio, tropeçou e não conseguiu um bom resultado frente ao Internacional, que saiu na frente 1-0 e agora decide lá na capital do Rio Grande do Sul contra o time da Serra. No Mineiro, nós tivemos o primeiro confronto entre o América Mineiro e o Atlético Mineiro. O América saiu com 2-0 na frente, numa boa mexida ali do Givanildo de Oliveira, colocando o Danilo. Ele fez 2 jogadas, uma ele cortou o Marcos Rocha e tocou com categoria no canto do goleiro, e na outra ele pegou e de esquerda ele deu um tirambaço, fazendo assim 2-0. O Atlético ainda abafou o jogo, foi para cima, perdeu um pênalti com o Robinho, mas no finalzinho conseguiu ali um gol, né, do atacante Prato, que concluiu a gol e diminuindo, e assim 2-1. O América agora joga até pelo empate para poder se sagrar campeão. Agora provavelmente o próximo jogo do Mineirão, já que esse foi lá no Horto, na casa do América Mineiro. Em São Paulo, o primeiro jogo também foi entre Audax e Santos. O grande time do Audax, que tem surpreendido a todos, com um esquema muito interessante, grandes jogadores como o Tietê, o Camacho, que tem ido muito, e o bom sistema de posse de bolas, um time que não rifa a bola, não sai chutando, jogam muitas das vezes com o goleiro, com o Sidão, que teve mais uma vez uma boa apresentação, e o gol, um belo gol do Audax, saiu na frente com um belo passe do Tietê para o Mike cortou, limpou e bateu um belíssimo gol. E depois, justamente por ter essa ousadia de não sair no chutão, o Tietê foi tentar fazer uma inversão de jogo, só que pela bola rasteira, e acabou encontrando o Ronaldo, que roubou a bola e soltou um tirambaço que surpreendeu o goleiro Sidão, que nada pôde fazer, e empatando 1-1, levando o segundo jogo agora lá para a capital paulista, e provavelmente ou no Morumbi ou no Pacaembu ainda vão decidir onde que será o segundo jogo, e o Santos podendo se sagrar campeão. Tivemos um jogo, para quem gosta de tática, um jogo muito tático hoje no Maracanã, entre duas equipes muito certinhas.
muito bem postadas, muito bem organizadas por seus treinadores. De um lado o Botafogo, do Ricardo Gomes, que jogou quando tinha posse de bola num 4-3-3 e com as suas linhas bem adiantadas, tentando assim impedir a subida e a saída de bola do time Cruz Maltino, que surtiu muito efeito isso no primeiro tempo, que dificultou muito a saída de bola, e os jogadores do Vasco, não numa tarde não muito inspirada, tanto do Júlio dos Santos, Nenê, o Andrezinho, que nas últimas 2, 3 partidas foi o melhor em campo, na minha opinião, não, que sai ali alimentando, que é o primeiro passe, que é a primeira organização das linhas ali do Vasco, não teve uma boa apresentação. Eles tentaram ali depois do tempo técnico com o Jorginho, eles tentaram mexer um pouco nisso. O Nenê saiu lá da direita, porque o Vasco joga no losango, o Matos, o Nenê, o Júlio dos Santos ali pela direita na alimentação ao Madison, e o Andrezinho pela esquerda, e na frente desse losango ali o Nenê alimentando tanto o Riasco quanto o Jorge Henrique, que sai pela esquerda ali. Não estava surtindo muito efeito essa armação, o Nenê caiu para a esquerda, ali em cima do lateral Lucas Silva, e o Andrezinho foi para a direita, tentando assim fugir um pouco desse bloqueio da marcação do Botafogo, onde os jogadores de criação do Vasco não tinham tempo de respirar. Quando eles pegavam na bola, não conseguiam nem virar de frente. Justamente teve alguns lances que o Andrezinho pegou a bola de costa e ele não conseguiu fazer o giro, porque tinha 2 jogadores do Botafogo junto a ele. Mas o time do Vasco se postou, tentou as alternativas, segurou o resultado ali no primeiro tempo. E o Botafogo, justamente por essas linhas muito altas, quando ele está à frente na bola, com a posse de bola, ele abre o Camacho na direita, o Ribamar centralizado, e o GG, um bom jogador ali puxando os contra-ataques ali pela esquerda, criaram algumas dificuldades para o Vasco no primeiro tempo. Segundo tempo, o Botafogo não veio com tanta intensidade, mas também com muita marcação. Os dois times, quando não tem a posse de bola, jogam mais ou menos na mesma formação, as suas linhas de 4 muito bem compactas, muito próximas, que dificulta sim a penetração. O Nenê começou a jogar e girar um pouco mais. Já no segundo tempo, ele começa a cair mais ali do lado do Madison, né? E surge inclusive uma jogada ali muito inteligente ali pela direita, a primeira grande chance do Vasco no jogo, que é o cruzamento do Júlio dos Santos, e o Nenê pega de primeira e há o desvio no zagueiro do time do Botafogo. E logo depois, aqui na brincadeira que eu fiz com vocês, que foi a narração do gol, a jogada ali pela direita, de pura habilidade do Nenê, que são 2 equipes que se equiparam taticamente, são muito fortes taticamente, mas o Vasco tem aquele sobressalto justamente por ter esses jogadores de qualidade, esses jogadores que numa dificuldade, uma jogada individual podem fazer a diferença, e foi o que ocorreu. Nenê ali na direita com 2, caiu ele pela direita, lá na ponta direita, teve chegada de 2 jogadores do Botafogo, ele pisou na bola, ele deu um corrupio para quem ia sair para a linha de fundo, voltou e cruzou com a perna esquerda. O Jefferson infelizmente saiu mal nessa jogada, porque mesmo tanto o Riasco, que estava na jogada junto com o Renan Fonseca, quanto o Jorge Henrique, que conseguiu cabecear a bola, eles não teriam força suficiente para suplantar o Jefferson se ele ficasse no gol. Como ele saiu, ele não saiu tão decidido, ele não conseguiu cortar, a bola passou por cima dele e saiu o gol do Vasco. O Nenê continuou caindo ali pela direita, onde gerou algumas outras jogadas. Aí começaram as mexidas. Inteligentemente, o nosso querido Ricardo Gomes colocou o Sassá, que começou numa correria, numa intensidade, logo aos 19 minutos, naquela coisa toda, aquela intensidade, ele vinha afastado há um bom tempo, mas justamente por essa intensidade, essa afobação, ele teve uma entrada ali muito firme em cima do Jorge Henrique, desnecessária, porque eu tinha o lateral do Botafogo em cima e o Jorge Henrique voltava do ataque para vir justamente marcar a equipe do Botafogo, que estava
causando alguns problemas à equipe do Vasco. E nisso ele entrou num carrinho e foi muito bem expulso. O Vasco ainda colocou, o técnico Jorginho colocou o Iago Pikachu no lugar do nosso glorioso Júlio dos Santos, que não teve uma boa apresentação, mas também a mexida não surtiu muito efeito, que ele não entrou muito bem na partida, mas ajudou ali no bloqueio e conseguiu liberar um pouco mais o Madison, e aproveitando a velocidade dele. Colocou o Éder Luiz depois no lugar do Jorge Henrique, que cansou, que ao meu ver é um jogador muito tático. Ele não contribui muito no ataque, apesar de ter feito gol, ele perdeu algumas bolas ali que surtiram contra-ataques, inclusive no primeiro tempo da equipe do Botafogo. Mas taticamente ele teve uma jogada que o Ribamar ganhou do Júlio César e do Rodrigo, ia sair na cara do Vasco. O Jorge Henrique veio por fora, fez a cobertura e tomou a falta do Ribamar. Então, por essas nuances, por esse ser um jogador tático, que ele acabou ocupando esse espaço, e o Jorginho dificilmente saca ele do time, justamente por essa entrega tática do Jorge Henrique à partida. Depois ele ainda colocou o Diguinho ali no lugar do nosso amigo Marcelo Matos, justamente pelo ter o cartão amarelo, e assim evitar uma expulsão do clube no time do Vasco. O Ricardo Gomes ainda sacou ali, colocou o Salgueiro, e colocou o Neilton, que cansou um pouquinho. Boa apresentação do Salgueiro, para tentar uma correria para cima da torcida, para a defesa do Vasco. E o Fernandes para organizar um pouco mais ali, criar o Botafogo ali ainda na sua intensidade, na sua volúpia, criou algumas dificuldades. Teve uma grande jogada do lateral esquerdo, que é um bom jogador, Diogo Barbosa, que ele pega a bola e corta para o meio, ele vem driblando e deixa na cara do gol o Diogo Silva. O goleiro Marcos Silva sai para abafar, mas ele isola a bola sem nenhum cacoete na hora de finalização, que é um parênteses que eu abro aqui. No futebol moderno que hoje em dia que nós temos, além dos jogadores de frente, eu acho que todos os jogadores deveriam treinar finalizações, porque numa hora dessa, um jogador desse precisa ter essa condição de concluir melhor a bola. Ele isolou a bola, nem chutou na direção do gol, diferentemente depois de uma outra oportunidade que o Botafogo teve, essa sim com o Ribamar, que mais uma vez uma boa saída do Martin Silva, abafando, ele chutou, mas o goleiro fez uma grande intervenção novamente, se mostrando seguro ali debaixo das traves da meta Cruz Maltina. Não foi uma grande partida dos jogadores do Vasco, que da altura que fizeram contra o Flamengo, mas taticamente a guerra tática dos dois times, tanto do Vasco quanto do Botafogo, foi bonito de se ver. As alternativas do jogo, o lado esquerdo do Botafogo é muito forte com esse Diogo Barbosa e com o GG, essa alternativa, essa armadilha que o Ricardo Gomes proporcionou ali para evitar assim, tanta subida do Madison, porque teve que se preocupar um pouco mais, e como explorar também na subida dele o contra-ataque ali em cima, que acabou atrapalhando um pouco o Vasco, que acabava insistindo muito ali pelo lado, e inclusive foi para o lado direito que saiu o gol do Vasco da Gama. Mas foi muito legal de se ver o jogo, taticamente, as duas equipes muito bem treinadas, as duas equipes por isso que são dois técnicos louvados hoje em dia no Campeonato Carioca, no futebol brasileiro, justamente por isso. Principalmente o Ricardo Gomes, que veio de uma reconstrução de um time da Série B, que perdeu vários jogadores, ele praticamente reconstruiu, e a equipe joga muito bem postada taticamente, não foge, e o Vasco encontra, todas as partidas que eu vi entre Vasco e Botafogo, o Vasco encontra muitas dificuldades justamente pela obediência tática que o Botafogo tem durante as partidas, principalmente contra os grandes clubes. Bom, amigo, me despeço aqui. Até a semana que vem, onde nós teremos mais uma rodada das finais dos estaduais. O Vasco agora podendo jogar pelo empate para se sagrar bicampeão do Campeonato Carioca. E você sabe, você vê aqui no All Sport, porque aqui é o canal de todos os esportes. Devolvemos para vocês aí. Um abraço.